Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. O programa de hoje nós vamos continuar falando de coisas maravilhosas, espirituais, também um pouco sobre odontologia. Afinal de contas, eu sou dentista e eu não poderia deixar de falar um pouco para vocês sobre a saúde bucal. Mas eu quero conversar um pouco sobre vocês hoje e o título da mensagem de hoje seria: que tipo de pessoa queremos ser? Eu começaria falando sobre o bem e o mal. Vocês não conhecem uma pessoa que seja 100% boa ou 100% ruim. Vocês já perceberam isso? Tem um líder de uma congregação que uma vez ele falou com uma senhora sobre um advogado que ela tinha contratado para fazer uma determinada coisa. E esse advogado, ele a enganou e ele roubou um dinheiro dela. E ela ficou muito preocupada, porque ela disse assim: o que mais me preocupou é o fato de que ele é uma pessoa, um diácono muito bem conhecido na igreja em que ele frequenta. Então esse advogado, que lá na igreja em que ele reunia parecia alguém tão maravilhoso, tão fantástico, tão piedoso, né? Quando saía daquele lugar se tornava alguém que de certa forma fazia muitas falcatruas, muitas complicações. Mas isso não parece ser algo tão difícil de se encontrar. Eu acredito que todos vocês que estão me ouvindo agora conhecem pelo menos uma pessoa, talvez dezenas, quem sabe centenas de pessoas que já fizeram algo desse tipo. Em determinados momentos parecem ser alguém tão interessante e no final das contas não é bem assim que a coisa funciona. Por isso muitas pessoas elas perdem a fé ao verem até líderes religiosos. Eu falei agora de um exemplo de uma igreja ou de uma comunidade religiosa, porém, muitas vezes a religião de uma maneira geral. Quem nunca ouviu falar de líderes religiosos que de alguma forma fizeram pedofilia com meninas ou com meninos? Quantas vezes isso não aconteceu? E aquelas pessoas foram pessoas que eram líderes em suas comunidades, que conseguiram feitos fantásticos, pessoas que eram respeitadas em sua comunidade. Dá a impressão que é como se aquilo fosse usado para aplacar a consciência, de certa forma, né? A religião eu achei muito interessante quando um determinado rabino ele usou essa dica sobre a religião. Ele disse que nós podemos usar a religião, ele fez uma relação aqui com a medicina, né? Ele diz que nós podemos usar a religião de 3 formas. A religião ela pode ser usada como um sistema imunológico que ajuda a não cair em tentação. Achei isso interessante. O sistema imunológico ele previne que a coisa aconteça, né? Então muitas vezes o que você acredita como sendo algo moralmente não muito interessante, você usa a religião, ou nós usamos a religião, para evitar cair em tentação. Tá até na oração mais famosa, o Pai Nosso, né? E não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? Podemos usar então como sistema imunológico. A segunda possibilidade é usar como antibiótico, que é debelar a infecção e se sentir saudável outra vez. Ou seja, você errou, você sabe que errou, você sabe que fez algo não tão agradável e você usa a religiosidade, seja a própria religião, seja a Bíblia, seja suas orações com o Pai. Por que não? Aliás, isso, na minha opinião, é o que mais vale, né? É como Jesus Cristo, ele disse que chegou o dia em que a verdadeira adoração é no Espírito, é em Espírito e em verdade. Não é necessariamente ter que ser num banco de uma localidade, né? E aí você errou e você entra em contato com esse Criador, você entra em contato com o seu Criador, com o seu Deus, com o nosso Deus, e aí você então consegue se sentir saudável outra vez. E você tem uma sensação de paz, sendo, de certa forma, inundada, né? Você é inundado por isso daí. E a terceira possibilidade seria da aspirina, falando ainda daquelas relações de como você vê a religiosidade. A aspirina, ela acaba com a dor das más ações, sem contudo agir sobre a causa dessa dor. Então, é como se você errasse e você vai para uma missa, um culto, para uma reunião de algum lugar, ou você começa a ler a Bíblia só para aplacar a tua consciência, mas você não vai usar, você não vai agir na forma mais necessária, direto no ponto.
Meus amigos, eu queria sair um pouco dessa parte de religião e trazer para a nossa vida real. Na nossa vida real é mais ou menos assim. Quantas vezes num relacionamento de homem e mulher, por exemplo, de marido e mulher, a gente usa um aspecto de ser bonzinho para tentar suprir uma coisa ruim que nós fizemos. Imagina aquele marido que ele é adúltero. Ele consegue ficar com aquele peso na consciência, aí ele tenta dar um presente para a esposa ou tratá-la bem durante 1 minuto ou 2 para tentar suprir aquela necessidade que não foi satisfeita sendo alguém confiável e íntegro. Uma vez eu estava vendo alguém falando sobre quando um casal ele tem uma afinidade muito grande, até os hábitos do corpo parecem um com o outro, né? Até o andar passa a ser parecido. Não é só aquela troca, você vai comer num restaurante e meio como que eu vou lá e pego aquela comida que eu sei que aquela pessoa não gosta e passo para ela aquela comida que eu sei que ela gosta e que tem muito no meu prato. Não é só isso, quase como se você lesse a mente um do outro. E isso, aí você não precisa mais viver daquela forma egoísta, mesquinha e, por que não, traidora. Existem muitas pessoas realmente mais, e isso nós não podemos mudá-las. Um Hitler, um Stalin, por que não um Che Guevara, que apesar de ser adorado muitas vezes hoje como sendo um lutador, era alguém que humilhava as pessoas, os homoafetivos, ele humilhava os negros, apesar de muitos movimentos sem saber, sem conhecer a história, usam um homem com uma boina, com aquela frase, ai, que endurecesse peró se ele perder a ternura jamás. E sem saber exatamente o que ele fazia, quantas pessoas ele matou com um tiro na cabeça, né, simplesmente porque era um grande racista e misógino, né? Mas essas pessoas ruins, e nós tivemos experiências até aqui na nossa região, nós tivemos a nossa querida e amada Fabiana, aquela nossa psicóloga que foi assassinada por um sujeito sem um menor motivo, não havia motivo nenhum. Então o mal, ele anda à solta. Você sabe, uma vez eu vi um pai dizendo assim, eu tive que dizer pela primeira vez para minha filha de 3 anos de idade que ela precisava não entrar em carros estranhos, nem aceitar presentes de estranhos, nem falar com estranhos. Ora, mas ela passou a vida toda só recebendo meus parentes, meus amigos, pessoas extremamente confiáveis e eu. E ela vivia num mundo maravilhoso e de repente agora eu estava tentando passá-la para o mundo complicado, o mundo cão que a gente vê. Mas às vezes eu quero chocar um pouco vocês. Às vezes, na nossa própria casa, nós não podemos ter essa paz. Na nossa própria casa, nós somos agredidos falando como os nerds do Jornal nas Estrelas, o lado negro da força, né? No sentido de que aquela parte mais desagradável pode estar sendo perturbando a nossa vida dentro da nossa própria casa. A Bíblia fala inclusive sobre a mulher rixosa, a Bíblia dá tantos exemplos até dentro da nossa própria casa, de não provocar ira nos filhos, e os filhos sobre obedecerem seus pais. Quão é lindo, vocês já perceberam como é bonito quando você chega num lar e ele está em harmonia, o marido, a esposa, os filhos, todos em harmonia. E quando você chega naquele outro lar que é todo mundo se degladiando. Uma vez, enquanto minha casa estava sendo construída, eu morei numa casa alugada que todos os dias eu acordava com uma mãe falando dos filhos. Ela já tinha se separado do marido, o marido já não aguentava mais. Ela morava com os filhos e ela chamava os filhos de nomes que eu não poderia falar aqui agora, de tão terríveis que eram. Eu fico imaginando, isso já tem alguns anos, eu fico imaginando que aqueles meninos pequenos hoje são homens adultos. O que passa na cabeça deles quando a própria mãe falava aquilo para eles. Então, às vezes a gente tem dentro da própria casa situações não muito interessantes. Você grita e isso gera um acúmulo de tensão e estresse. Um exemplo muito interessante está na Bíblia. Davi, o rei Davi,
o grande e maravilhoso Davi, que lutou por Deus, que tinha um coração de luta, que enfrentou o gigante Golias. E uma vez ele estava entrando na cidade, tinham sido vitoriosos numa determinada batalha, e ele estava dançando e pulando à frente, né? E a esposa dele, Mical, que era uma esposa que eles já se amavam, dizem que eles se apaixonaram no passado. Eles se amavam muito, mas Mical estava se sentindo um pouco desprezada naquele momento. E ela diz assim: olha, esse rei, parecendo um bobo da corte, né, um palhaço pulando. E aí ele responde de uma forma bem dura, e dizendo: é porque eu sou o rei em lugar do teu pai, que ele era o rei antes, né? E Deus me escolheu em lugar do seu pai. E assim eles se agrediram com palavras naquele momento. E olha que coisa interessante. A Bíblia diz que para o resto da vida Mical não teve filhos. Ela ficou estéril. Olha que coisa interessante. E quantas vezes aquelas frases poderiam ser evitadas? Quantas vezes num relacionamento nós não podemos evitar essas frases como a de Davi e Mical? Quantas vezes essas palavras geram confusão, complicações, e que muitas vezes são irreversíveis? Quantos casais se separaram? Quantos filhos foram embora de casa por causa de palavras ditas? As palavras têm um poder enorme, destrutivo também para o bem, claro. Victor Hugo, um grande poeta, ele escreveu um romance que eu até recomendo, o romance Nada Desculpe, um poema, onde ele desejava, o nome do poema é Desejos. Se vocês tiverem curiosidade, vocês vão lá na internet, vocês colocam Victor Hugo e bota Desejos, vocês vão achar esse poema. Tem aquela música de Frejá, Amor para Recomeçar, né? Que ele fala sobre isso. E é exatamente isso. Ele disse que ali deseja muitas coisas para o filho que vai nascer. E uma delas é que disse que encontre uma boa mulher se for um homem, se for uma mulher que encontre um bom homem. E que quando não sobrar mais nada, que haja pelo menos amor para recomeçar. Eu quero incentivar vocês hoje que estão me ouvindo. Se você saiu de casa hoje, ou você ainda está em casa, e de repente a Bíblia diz que você não deve dormir com ira. A ira deve acabar até o pôr do sol. Esse é um detalhe muito interessante para que os casais possam estar bem. E se você, por algum motivo, ouviu ou falou palavras desagradáveis, fale com o seu cônjuge. Isso também vale para os amigos, mas fale com o seu cônjuge, ou com o seu filho, ou com a pessoa que você falou de uma forma exasperada. Ligue para ele agora, se não estiver na sua frente, e fala assim: olha, me perdoe por aquelas palavras, eu não sabia o que estava falando bobagem, né? Isso vai fazer um bem tão bem para a pessoa, mas eu lhe digo, vai fazer um bem melhor ainda em você. Foi feita uma pesquisa uma vez que falava sobre um assaltante bater na vítima. Então eles começaram a pegar certos indivíduos e faziam um teste, onde eles botavam um ator que teoricamente você ficava dando choque na pessoa, a mando do entrevistador. E as pessoas ficavam dando choque, mesmo quando a pessoa pedindo para parar. E eles tinham o poder de parar. Aí, nessa faculdade americana, eles começaram a perceber que há dentro de nós uma tendência muito forte a ser meio sádicos. Você sabe que o sádico e o masoquista são o oposto. O masoquista gosta de sofrer, o sádico gosta de fazer sofrer, né? Então, muitas vezes nós temos essa característica meio sádica. Os crimes leves, eles também fazem desejar ser Deus. Isso foi o que aconteceu, por exemplo, com um assaltante, que ele dizia que ele adorava bater nas vítimas, até muitas vezes matá-las antes de ser preso. E quando ele foi preso, ele falou isso. Porque naquele momento ele se sentia meio como que Deus, né? Mas, meus amigos, o fazer algo ruim para alguma pessoa não nos faz Deus. Nos faz demonstrar a parte mais sombria e detestável do nosso ser. Romanos 7,19 fala
pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Romanos 7,15 diz, eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer, pelo contrário, faço justamente aquilo que eu odeio. Então Paulo, naquele momento, ele dizia assim, muitas vezes eu quero fazer o bem, eu não queria dizer isso. Paulo não falou isso, eu que estou dizendo agora. Eu não queria dizer isso para o meu cônjuge. Você, esposa, você vai poder dizer para o seu marido, eu não queria dizer isso, mas eu disse. Por que eu fiz isso? Só para me sentir Deus, para me sentir vitoriosa no meio de uma discussão? Ou o marido, eu tenho que me sentir o chefão, o que ganha todas? Será que eu não posso regredir um pouco para que haja harmonia na minha casa? Eu quero lembrar vocês, por exemplo, sobre o romance de um homem chamado Robert Louis Stevenson, chama O Médico e o Monstro. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar sobre Henry Jekyll e Edward Hyde. Na realidade seriam os dois uma só pessoa nesse romance. Era um médico que fazia muito bem e ele descobria que quando tomava uma determinada poção, ele se tornava tudo que era de mal, acontecia com ele. E depois ficava cada vez mais difícil dele voltar a ser aquela boa pessoa. Ele tinha que tomar mais doses para se tornar aquela boa pessoa que ele queria ser, na verdade. Então, ele termina se suicidando, né? Então, assim, no final das contas, nós temos dentro de nós, como um cacique americano uma vez disse que tinha dois cães dentro dele, um que fazia o mal e outro que fazia o bem. E aí perguntaram quem é que vencia, ele disse quem eu alimento mais, né? Essa frase também foi usada por Henry Churchill, que foi o grande líder da Segunda Guerra Mundial. Ele é inglês, né? Existe uma lenda judaica que eu acho muito interessante, que vem falar um pouco sobre isso. Dizem que o Yetzer HaRa, que era onde você tem o impulso de todo o mal, que Deus teria colocado isso em cada um dos homens. E aí eles conseguiram prender aquilo. Eles descobriram que no outro dia, quando aquilo estava preso, ninguém mais tinha vontade de negociar, ninguém tinha vontade de lutar para conseguir comida. Então parece, a sensação que passa é que nós somos um ser dual desde a nossa criação, e esse ser dual precisa dos dois aspectos, mas que nós possamos então alimentar aquele lado melhor. Em Nova York, num determinado momento, houve uma escuridão muito grande, faltou energia durante vários dias. E olha que coisa interessante, boa parte da população começou a usar lanternas para ajudar outras pessoas a atravessarem ruas, a subirem escadas, e boa parte da população passou a invadir as casas, a quebrar vidraças, a roubar, a estuprar, a matar, né? Porque acreditavam que não seriam descobertos. E ainda eu queria tocar um pouco nisso daí, falando sobre Sócrates, quando ele narra o mito do anel de Giggs, que seria aquele anel, lógico que isso não existe, que faria com que nós fôssemos invisíveis. Aí a pergunta é, se você pudesse ser o homem ou a mulher invisível agora, o que você faria? Você provavelmente iria fazer o bem para pessoas, ou você iria fazer o mal, se ninguém soubesse que era você? Eu queria que vocês pensassem um pouco nisso. Isso eu gostaria de terminar essa fala de hoje tocando nesse ponto. Nós somos duais, nós temos dois de nós dentro da gente mesmo. Martin Luther King, Kennedy, Clinton foram grandes homens, todos eles traíram suas esposas, nem por isso os grandes feitos deles deixaram de ser tão bons. Então, nunca espere que alguém seja completamente bom ou completamente ruim. Mas vamos descobrir dentro de nós esses animais, esses dois cães, que a gente pode alimentá-los. Alimentando aquele cão que faz coisas boas para que ele se sobreponha sobre aquele que faz coisas ruins. De forma que a gente possa viver uma vida em harmonia com o nosso cônjuge, com os nossos amigos, com a nossa comunidade. E lembre-se, sempre que possível, cale-se. Às vezes, falar demais faz você ferir demais, e isso não é bom. Espero que vocês tenham gostado da palavra de hoje. Eu vou voltar daqui a pouquinho, é um breve intervalo.
Só para falar um pouco do nosso patrocinador, é VaptVupt. A Dental Clínica é uma clínica que eu idealizei. Eu sou dentista de formação, sou formado há 34 anos, e eu idealizei uma clínica que fosse simplesmente maravilhosa, que fosse completa e que não fosse fake. Hoje em dia a gente tem muito isso, né? Se faz 1001 propagandas, muitas vezes falsas, de coisas que não se faz ou que se faz de uma forma muito precária. A clínica é extremamente completa, é uma clínica maravilhosa e que está disponível para você, de uma forma completamente sem compromisso. Você pode chegar até nós, faz o teu orçamento, eu mesmo vou analisar a tua boca e vou poder ver o que é que eu indicaria para ti. E você não precisa necessariamente fazer nenhum acerto por isso. Isso é simplesmente uma análise inicial. Caso vocês queiram entrar em contato conosco para tirar alguma dúvida, o telefone é o 99981-6640. Olá, meus amigos, eu estou de volta falando agora um pouco sobre odontologia. Eu disse a vocês que falaria, na realidade eu vou separar depois um programa só para falar sobre isso, mas eu quero dizer a vocês que existem algumas coisas que podem melhorar a nossa qualidade de sono. E não estou falando aqui necessariamente de medicamentos, nada disso. Aquelas frases, tomar um pouco de álcool toda noite ajuda a dormir. A qualidade de sono que o álcool gera, na verdade, não é um sono, é uma sedação. E isso daí, a qualidade de sono REM, que é um tipo de sono em que você sonha, é muito fraca, muito ruim e às vezes inexiste. É aquele tipo de sono que você acorda tendo a sensação de que não dormiu o que prestasse. O café é algo que se liga a alguns terminais de adenosina, que é algo importantíssimo para que você tenha um sono de qualidade. Então, tomar café ou cafeína de uma maneira geral, seja na Coca-Cola, seja no chamate, seja nesses tipo Red Bull da vida, tudo isso faz muito mal quando você toma isso à noite, principalmente. Você toma pela manhã, ainda vai lá, porque a cafeína, ela tem uma vida média de pelo menos 6, 7 horas. Significa que ela pode ficar até 12 horas no seu organismo. Isso atrapalhando a ação da adenosina, que junto com a melatonina faz com que a qualidade de sono seja muito boa. Na Dental Clínica nós estamos investindo pesado e esses investimentos eles têm uma função muito prática, é fazer com que uma odontologia que vocês nunca ouviram falar, que pode melhorar a qualidade do seu sono, tratando o ronco e a apneia do sono. A apneia é aquela sensação não, é mais do que isso, é de verdade a parada de respiração. Os cônjuges devem estar sabendo do que eu estou falando, principalmente mulheres, que isso é mais comum em homens, mas também acontece com as mulheres. Imagina, você está dormindo e de repente você vê o seu cônjuge como se ele tivesse parado de respirar e você fica desesperado, porque dá a sensação que a pessoa está morrendo e até pode ter problemas seríssimos por causa disso. E isso se trata também com a odontologia. Nós temos certos aparelhos intraorais que podem fazer com que você respire melhor. Então venha conhecer o nosso setor de sono, exclusividade Dental Clínica. Somente a Dental Clínica tem em toda essa região essa possibilidade. Inclusive nós adquirimos o polissonígrafo, que é aquele aparelho que você vai usar durante o teu sono, para que a gente avalie o sono, para saber se você está dormindo adequadamente, se você está roncando, se você está tendo apneias, hipopneias e tantas outras coisas mais que nós vamos analisar. E a qualidade do teu sono, né? Se tem o sono REM, que é aquele que você sonha, ou são só as outras 3 fases, N1, N2, N3. Isso vai ser mais bem explicado na nossa clínica. Lembrando que na Dental Clínica, nós fazemos normalmente todos os dias de segunda a sexta os atendimentos de uma forma sem compromisso. Você pode chegar lá, faremos um orçamento para você, será maravilhoso para ti. E aquelas pessoas que necessitam ser tratadas à noite, até às 10 da noite e no sábado, entrem em contato conosco e vocês vão poder marcar esses horários também. Tá? Marcando previamente, vão poder ser atendidos, tá bom? O telefone para contato da Dental Clínica é o 999816640. Eu repito, 999816640. Se você quiser fazer alguma sugestão de programa, se você quer fazer algum elogio para o programa também, ou alguma crítica, fique à vontade, nós estamos à disposição. O programa de hoje está encerrando. Fiquem com Deus, até a próxima semana.
Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.